Vamos ler um texto, e aí os irmãos já vão poder sentar. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. E 25. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Está projetado ali, né? Vamos lá. Aqui está assim escrito: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Eu quero, antes de avançar aqui na ministração da palavra, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao pastor presidente deste campo, pastor Wellington Mota, sua esposa, a pastora Fabiane, agradecer ao pastor Gilmar pela acolhida, né, vice-pastor, nesta noite aqui dirigindo, né, todos os trabalhos, a irmã Rayane, que lembrou de nós, né, para esse evento, todos os obreiras, não é, que estão conosco nesta noite aqui. Agradecer a caravana que está conosco, ali de Palmas, AD Arce 14, me entendeu agora? Entendeu? Tem um mistério aqui, eu e a irmã Rayane, eu dizia que era uma caravana e agora ela viu que é uma caravana mesmo. Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que vieram conosco. Quero deixar também aqui o abraço, os cumprimentos do nosso pastor presidente, pastor Amarildo Martins da Silva. Trago o abraço do nosso pastor a toda a igreja, toda a congregação, ao campo de Paraíso. Registrar aqui também a alegria de ver o irmão Atos, né? Obreiro, né? Isso, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Espírito Santo, eu vim para anunciar a tua palavra. Eu quero te pedir por bondade, mais uma vez, o Senhor sempre ouviu essa oração. Toma minha mente nas tuas mãos, toma minha boca, o meu coração. Eu lhe peço por bondade, não me deixe atrapalhar o propósito do Senhor para esta noite aqui. Espírito Santo, destrua todo o espírito que provoca inquietude neste lugar. Espírito Santo, destrua comichões que dificultam o homem e a mulher de ouvir a palavra do Senhor. Espírito Santo, destrua escamas que impedem pessoas de contemplar o mover do Senhor. Espírito Santo, esta festa do Senhor. Espírito Santo, esta festa pertence ao Senhor. Logo, o Senhor tem a primazia.
O Senhor pode sim fazer tudo quanto está no coração do Senhor. Volte, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, o olhar para todos nós aqui e de uma forma muito especial para os adolescentes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós somos convidados para vir aqui ministrar a palavra de Deus, houve uma recomendação expressa de que buscássemos no Senhor uma palavra que alcançasse a todos nós, mas que também tivesse como alvo mais direto os adolescentes. E compartilhando isso lá na congregação, alguns adolescentes inclusive vieram de lá conosco, na expectativa de serem agraciados com a palavra de Deus. Então quero que todos aqui se tornem adolescentes, para todos serem alcançados pela palavra do Senhor. Amém? É o convite que eu faço aos irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu creio que você, ao final da palavra, vai querer mais e mais ser adolescente. Aleluia. Olha lá. Cadê a neném? Grande. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, ele usava adolescentes. Você não pode perder nenhum. Jesus Cristo usava uma linguagem muito tranquila, assim, muito simples, para comunicar a palavra, né? Para comunicar a palavra. E nesse dia aqui, que nasceu esse registro, que resultou nesse registro, Jesus estava falando sobre uma construção. Sobre uma construção, uma obra, uma casa. Não no sentido de lar. A forma que ele usou ali para conversar foi a casa no sentido de obra, de estrutura. E ele faz uma comparação assim: aquele que ouve, escuta a palavra do Senhor, aquele que ouve, escuta a palavra do Senhor e coloca em prática, é semelhante a um homem prudente. Mães, pais, ouçam isso, por favor. Obreiros, pastores, dirigentes de congregação, ouçam isso, por favor. Jesus disse assim: aqueles que dão atenção e procuram viver a palavra, eles são como homens prudentes, homens sábios, homens que têm uma mente iluminada, que fazem as suas casas dando muita atenção para o alicerce. É importante começar a aplicar isso, porque naqueles dias era como hoje. Há uma valorização maior para a fachada da casa. Hoje não é diferente daqueles dias. Havia uma atenção muito grande para as fachadas das casas. E Jesus diz: não, o prudente, ele não se preocupa com a fachada na primeira ordem. Ele não preocupa com o telhado na primeira ordem. Ele se preocupa com aquilo que não se vê, com aquilo que não é aparente, mas é o que faz a diferença. O homem prudente, o homem sábio, ele constrói a sua casa, ele procura um ambiente seguro e faz da sua casa uma casa bem alicerçada. Então eu estou falando sobre construção. Construção que tem várias fases, prestem atenção nisso. Uma das fases inaugural é o projeto, é o planejamento.
depois de tudo aprovado, depois de muito bem discutido, depois de encher-se os olhos, agora inaugura a parte de execução, e a parte de execução, ela se dá a partir do alicerce. Mas a obra não se limita a alicerce, embora a temática seja alicerce. Mas depois vem as paredes, com toda a estrutura, pensando em todo o tempo em receber o telhado. E depois de telhado pronto, depois de paredes feitas, tudo isso ancorado, todo esse peso levado a ser sustentado pelo alicerce. Depois que passa tudo isso, aí chega o tempo de mobiliar, de ornamentar a casa, para depois fazer daquela casa um lar. Tem muita gente querendo ornamentar, tem muita gente querendo constituir lar, mas não viveu a fase da construção primeiro da casa. Eu estou falando de coisas espirituais aqui, meus irmãos. Estou apenas usando aqui como Jesus bem usou. Eu não vou criar um exemplo, uma comparação diferente, porque quem pode trazer uma comparação mais acertada do que a que Jesus trouxe? Vou me limitar ao exemplo que Jesus deu aqui. Agora, a construção, adolescentes, olhem para cá, essas fases têm tudo a ver com as nossas vidas. Um homem chamado Moisés, que viveu 3 ciclos de vida, nós não vivemos. A nós cabe 2 ciclos de vida, 40, 40 e encerra. Acima disso aí é enfado, fadiga. Mas Moisés viveu 3 ciclos de vida. E ele escreveu uma coisa interessantíssima. E ele tinha propriedade para escrever, para falar. O Salmo de número 90, não é? O versículo de número 12, ele vai dizer o seguinte: Senhor, ensina-me, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Pastor, o que isso tem a ver com o diálogo de Jesus acerca do alicerce? Moisés estava dizendo o seguinte: eu tenho que saber na minha vida qual é o tempo do planejamento, qual é o tempo de inaugurar a construção, qual é o tempo de fazer alicerce, qual é o tempo de fazer parede, qual é o tempo de colocar reboco, de colocar pintura. Ei, Senhor, me ensina a entender qual é o tempo da minha jornada de fazer telhado. Ei, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para eu identificar o dia em que eu devo colocar mobília e construir lá. Pensando nesses textos, o Espírito Santo falou comigo assim: a adolescência é tempo de alicerce. Tem muitas casas rachadas hoje, porque homens e mulheres distraíram no tempo da adolescência e não dedicaram a cuidar do alicerce. Tem muitas casas com telhados bonitos, fachadas lindas, mas elas todos os anos precisam de reforma, porque os cantos ficam comprometidos, as rachaduras nos cantos. Sabe o que rachadura em canto de casa denuncia? Alicerce comprometido. O Senhor disse claramente comigo: diga lá para os meninos, para as meninas, que eles estão vivendo o tempo mais importante da vida deles. E tudo quanto eles fizerem agora vai definir uma casa e um lar para sempre. Época de alicerce na vida do homem e da mulher, adolescência. Senhor, ensina-nos a contar nossos dias. Sim, o Senhor está dizendo, na época da adolescência, é a época de fazer a principal parte da obra.
Pais, escutem isso. Mães, escutem isso. Porque tem muitos pais hoje sofrendo, tentando segurar a casa de filho, colocando uma escola aqui, uma escola acolá, para não passar mais vergonha. Já não cuida mais de si lá na velhice, porque todos os dias tem que ir na casa de filhos grandes, tentando colocar escora em algum lugar da casa do filho, porque todos os dias aparece uma rachadura na casa do filho grande. Sabe por que esses pais fazem isso hoje? Porque no tempo que o menino era adolescente, estava construindo o alicerce da casa, não teve a instrução, não teve a repreensão, não teve a exortação, não teve a participação do pai. O Senhor me revelou isso. Nunca preguei isso em lugar nenhum. Aí você vê o que o diabo faz. O diabo, ele não pode criar coisas a não ser a mentira. Mas ele pode inverter os fatores das coisas criadas por Deus. Na mente do homem que não é prudente, na mente da mulher que não é prudente, o diabo não pode criar nada, mas ele pode inverter a ordem das coisas. Onde é que o senhor quer chegar, pastor? Eu estou dizendo que primeiro faz-se alicerce, depois faz parede, depois cobre, depois mobília e depois constitui um lar. O que o diabo faz hoje? Para que preocupar com o alicerce, adolescente? É melhor preocupar com o lar. Não estou entendendo isso mesmo. Quantos adolescentes hoje vivem a fase que é a construção do lar? Imiscuídos em namoros, imiscuídos em relacionamentos. Na época que era para estar construindo alicerce, está vivendo já a vida de ter um lar. E sabe qual é a casa que acomoda esse movimento todo conturbado? A casa dos pais, dos obreiros, das obreiras, dos irmãos, das irmãs. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar e fazer pessoas ser transformadas, sair de uma situação caótica e embrenhar na direção dos céus e ser bem-sucedido. Ouça! O Senhor falou comigo, vou tirar adolescente de um rumo e ele vai voltar. E ainda dá tempo de fazer o alicerce. Aleluia! 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 Na juventude é parede. Uma idade um pouquinho mais avançada, telhado, mobília, porque está na hora de constituir o lar. Mas é na adolescência. Por isso que o diabo não vai deixar adolescente que não seja prudente, sossegado. Porque ele sabe que se o adolescente perder a fase do alicerce, o diabo pode largar aquele indivíduo de mão. Por quê? Porque a casa dele nunca vai prestar. Moisés diz, me ensina a contar meus dias. Nós não temos estudado essas coisas, saber o que eu tenho que viver. Hoje tem muitas pessoas na idade lá, tentando agora fazer alicerce de casa. Ei, eu e meus irmãos fazemos algumas construções civis, pequenas casas. Já faz muito tempo que a gente faz essas coisas. E aí nós já pegamos para fazer reformas, nós já fizemos muitas coisas, nós já chegamos a tirar todas as paredes, começou fazendo uma reforma, no final nós tivemos que tirar tudo que foi parede, tudo que foi telhado e tal, mas são casas que tinham alicerces sedimentados. Por quê? Porque não se reforma alicerce. A casa que admite reforma, que admite reparação, é a casa que tem alicerce forte. E alicerce se constrói, se estrutura na adolescência.
É na adolescência que o menino, a menina, o moço, a moça, tem tempo, tem aqui, ó, espaço na mente para se mergulhar nos fundamentos da palavra de Deus, para buscar aqui, aleluia, bendito seja Deus, a própria rocha, o próprio material de construção chamado rocha. Eu dizia para uma senhora esses dias, na Assembleia de Deus, a marca de batismo com o Espírito Santo não era na vida de adulto, não era na vida de jovem. O que se dava de batismo na Assembleia de Deus era em movimentos com adolescentes. Porque é um tempo que está a mente, o coração pronto, é uma terra pura, própria para receber a estrutura de Deus, a semente de Deus. Ainda não teve contato com uma série de coisas que preenchem a terra. Muitas ervas daninhas ainda não chegaram. Por isso que Deus reserva esse tempo brilhante na vida do ser humano para construir o alicerce. Porque o alicerce não pode cuidar de duas coisas ao mesmo tempo. Quem cuida de alicerce não pode fazer duas etapas da obra ao mesmo tempo. É só alicerce. É só alicerce. E não tem momento na vida do ser humano mais adequado para isso do que na adolescência. Não tem boleto para pagar. Não tem aluguel para pagar. Não tem responsabilidades terríveis, né, que nos alcançam na vida adulta. Faça sol, faça chuva, o arroz vai estar lá na mesa. Faça sol ou faça chuva, a cama está lá aguardando para dormir quando tem sono. Como poderia Deus não tratar isso com muita dureza, quando nós comparecemos diante dele e dizer: olha, Giselson, você fracassou em tudo, rapaz. Sim, Senhor, mas por quê? Foi lá, você negligenciou, você não foi prudente no momento em que você tinha tempo, no momento em que você tinha energia, no momento em que você tinha disposição, no momento em que as doenças não te atingiam. Naquele tempo você me desprezou, naquele tempo você não dedicou a cavar, a buscar o melhor do material para o alicerce. Aleluia. Aleluia. É na adolescência é que o aluno se dedica a português, se dedica à matemática, se dedica à leitura. E aí depois ele chega aqui na vida adulta e fica ouvindo pregadores falando aqui no altar, dizendo o seguinte: ei, o Senhor falou contigo, está aqui essa palavra para você, essa palavra aqui é para você. Você não será cauda, você será posto por cabeça. Aí chega aqui um Giselson entusiasmado e diz: ei, senhor, senhora, o Senhor manda te dizer que você não ficará por baixo, você ficará por cima. E o Espírito Santo dizendo assim: para cumprir isso aí, tem que ter alicerce. Essa palavra tem condição, ela não chega assim não. Ah, você é cabeça. Não, tem que estudar. Tem que estudar português, tem que estudar tabuada. Pastor, o senhor está falando dessas coisas, o senhor não veio falar de coisas espirituais. Sim, Deus nos deu uma capacidade cognitiva poderosíssima, mas Deus não explora. É você que tem que aguçar isso, é você que tem que estimular isso, e não tem momento melhor do que a adolescência. Vai ficar por cauda sim. Por quê? Porque não tem alicerce nenhum intelectual. Porque nos dias de estudar, estava ocupado com coisas que não tinham nada a ver. E estudar é material de alicerce. Vocês já viram os professores falando assim para alguns filhos assim, ó, chama a mãe e diz assim: ei, o seu filho não está dando conta porque ele não tem base. Quem já viu essas histórias? Ei, o problema não é do colégio não, é porque seu filho não tem base, os outros meninos estão indo, o seu não vai porque não tem base. Vocês não estão entendendo, não? O professor falando, nos ensinando, ó, ei, o seu filho não tem alicerce, não tem base. Saiu agora em novembro aquele resultado daquela prova que meninos de 15 e 16 anos fazem no mundo inteiro. 81 países participa desse negócio, faz uma prova para ver como é que está o nível de 15 a 16 anos. É o que, irmão? Adolescente, sim ou não? 15 a 16 anos. Sabe o que aconteceu com o Brasil?
O exame lá, saiu em novembro o resultado. São de 3 em 3 anos. Era para ser em 2022. Em função da pandemia, o último foi em 2023. O Brasil, os nossos adolescentes no Brasil, e aí estão pelo menos uns 35% crentes. Muitíssimo abaixo da média. Não chega nem perto da média. Perde para tudo que é os países da lista, né? Quase todos. Nós estamos, irmãos, eu trouxe, está aqui anotado. Depois, se alguém quiser, pode pegar aqui comigo, porque eu anotei todos os resultados. Nós estamos distante. E eu pensando, nesse universo de adolescentes sem base, estão pelo menos 35% de adolescentes das nossas igrejas. O povo que tem o Espírito Santo, o povo que discerne todas as coisas, o povo que é dotado de sabedoria nata, mas não tem alento para estruturar um alicerce. Nós pais temos culpa disso. Como que esses meninos vão ser cabeça? Sabe quem vai ser cabeça? Esses que estão em primeiro lugar. Pastor, mas lá no meu serviço tem uma pessoa de outra religião, uma religião terrível, e ele é que é meu gerente. Pastor, me ajuda a orar. Por quê, meu filho? Porque é que não é certo isso. Eu que sou o crente, e lá o gerente é de outra religião, uma religião que faz umas coisas lá que nós não concordamos e tal, e esse homem tem que me dar ordem, essa mulher tem que me dar ordem todo dia. Sim, irmão, tem que dar ordem, sim. Porque quando era adolescente, não se baseou, não se estruturou. Agora na vida adulta vai ter que ser comandado mesmo, inclusive por pessoas que não têm parte com as coisas que nós entendemos, não tem parte com Deus, não tem parte com os céus, mas nos governa. Adolescente não é época de namorar, é época de estudar. Vou repetir: português, matemática, leitura. Sabe por quê? Porque eu estou com 46. A chance de nós nos encontrarmos ainda, você já adulto, é muito grande. E vai ser muito bom poder ver você e a palavra de Deus cumprindo na sua vida, porque você fez a sua parte. Mas também poderá ser muito triste o nosso encontro, porque o Senhor é justo. Ele não vai permitir que a casa que não foi feita sobre a rocha sustente-se diante dos vendavais. Na nossa idade, nós já estamos agora, já passou a fase de alicerce, já passou, guarda isso aí, já passou a fase de parede, de telhado, já passou a fase de mobília, já passou a fase que era só constituir o lar. Sabe o que nós estamos vivendo hoje, nós aqui? Nós estamos vivendo a fase do vento, da chuva e do ímpeto dos rios. Nós pais estamos vivendo essa fase, porque é o que está escrito. Mas graças a Deus, aqueles que tiveram atenção e na época certa fizeram as suas casas alicerçadas na rocha, no tempo que era de estudar, estudou, no tempo que tinha que desenvolver atividades dentro de casa, lavar prato, arrumar cama, fazer uma série de coisas básicas. São essas coisas básicas, na verdade você muitas das vezes despreza sua mãe, despreza seu pai, mas são essas coisas básicas, alicerce que é sedimento forte, que vai fazer a diferença lá na sua vida adulta. Aleluia, aleluia. Minha mãe me criou assim: quando dormir na casa alheia, de você sair daquela cama sem puxar o lençol, de você comer e não lavar o seu prato. Eu não entendia, achava que era só uma mãe caxia. Não, aquilo era alicerce, aquilo era rocha. Uma época eu fiquei doente e fui para São Paulo, nunca tinha saído do Brejinho de Nazaré, fui me ver em São Paulo agora numa casa, e a casa só tinha mulheres, então tudo muito organizado e tal. O primeiro dia que a minha tia chegou do trabalho, ela imaginando, agora eu vou arrumar a bagunça, não é? Porque as 3 saíam cedo e deixava a casa para arrumar quando chegava à noite. Quando ela chegou, ela levou um susto. Eu tinha encontrado um avental lá.
Eu tinha colocado um avental, primeira vez que eu tinha visto na vida aquele negócio, e lavei toda a louça, lavei a casa, arrumei tudo, e a minha tia disse: ei, mesmo quando você sarar, eu não vou deixar você voltar para os seus pais mais não, você vai ficar aqui em São Paulo. E de verdade, foi luta para eu poder vir embora. Alicerces que a minha mãe me ensinou lá em casa, menino, na adolescência. Se eu já quisesse, com 16 anos, já tinha ficado em São Paulo. Pastor, o senhor veio para falar essas coisas aqui? Sim, e eu vou estar falando isso. Onde eu encontrar adolescente a partir de hoje, você está vivendo a fase de construir alicerce. É o que você fizer hoje, é que vai definir toda a sua vida. É o que você deixar de fazer hoje, é que vai também definir toda a sua vida. E sem dúvida, as promessas não se cumprirão, porque Deus é Deus justo. Estou caminhando para o fim. Vou orar agora com adolescentes. A Bíblia diz que chegam moços lá na Babilônia, nos dias de Nabucodonosor. E aí aqueles moços, como eram cativos, presta atenção aqui, ó, como eles eram cativos, prisioneiros, eles iam fazer serviços pesados. Quais eram os serviços de base? Buscar lenha, buscar água, carregar peso, debaixo do chicote, ter uma alimentação muito ruim. Mas entre os cativos, havia alguns jovens, uns moços, que tinham tido atenção na época da adolescência. E embora estivessem num lugar ruim, num ambiente sem pátria, que não era a sua pátria, num lugar em que eles não tinham vez, não tinham autonomia nenhuma. Mas eu fiz até questão de anotar em alguns dos meus rascunhos aqui. E isso alegrou muito a minha alma, porque muitos de nós pensamos o seguinte: Deus foi bonzinho com Daniel. Não tem nada de bonzinho de Deus com Daniel. Por que Daniel não foi carregar lenha? Por que Daniel não foi carregar água? Por que Daniel não ficou comendo os restos? Embora ele fez uma opção por uma comida mais leve, né? Mas não era restolho. A proposta que tinha para ele era o manjar do rei. Por que um cativo chega nessas condições? Foi Nabucodonosor que foi bonzinho com ele. Não. Quando conversaram com Daniel, quando os doutores daquele lugar, quando os algozes daquele lugar, teve um contato com Daniel, encontrou nele sabedoria, encontrou nele ciência, encontrou nele matemática, encontrou nele leitura, encontrou nele postura. Alguém teve que chegar lá em Nabucodonosor e dizer: ei, tem um menino ali, mais uns 3 amigos dele, que seria um desperdício se nós tratássemos ele segundo a lei nossa, que tem que ser aplicada contra os cativos. Por quê? Não, porque o menino é sedimentado, porque esses meninos lá têm base, o menino sabe tudo de ciência, o menino sabe tudo de leitura, o menino sabe tudo de matemática. Mas aqui também tem pessoas inteligentes. Não, mas ele tem postura. Nem parece ser tão novo, nem parece estar no lugar de cativeiro. Ele não aprendeu nada disso na Babilônia. Sabe onde é que eles aprenderam isso? Presta atenção, estou terminando. Lá em Israel. Sabe em que época? Quando estava todo mundo perdido. Quando estava todo mundo afogado, sumido na idolatria.
quando estava todo mundo pervertido, aqueles meninos pensavam diferente. Nós não vamos seguir o fluxo, nós não vamos entrar no movimento de manada, nós vamos fazer a diferença, porque Deus está falando com alguém aí, que nós vamos pagar caro. Tem alguém falando aí, que vai ter cativeiro, e olha, vai lá, que se nós treinarmos, se nós dedicarmos nossa adolescência para estudar, para buscar ter postura, decência, conduta respeitosa, pode ser que lá no cativeiro, Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia! Aleluia! E deu certinho. Não foram fazer coisas braçais, não. Passaram a ser honrados, porque construíram alicerce. Moisés era fadado a morrer. Terminou sendo usado por Deus para fazer uma grande obra, mas Deus não chamou Moisés só porque Moisés estava numa posição ali, Deus encontrou com ele. Não, Deus viu em Moisés o quê? Moisés esteve no palácio, aprendeu todas as coisas sobre o palácio. Moisés foi para o deserto, aprendeu todas as coisas sobre o deserto. Aí cumpre a promessa do Senhor. Deus faz dele um resgatador. Sim, fez. Por quê? Porque quando Deus precisou dele, encontrou e viu nele o quê? Preparo. Nosso povo vive de subemprego. Não são empregos, subemprego. E nós ficamos no altar dizendo, é isso mesmo, tem que ser humilde mesmo, tem que ser humilde mesmo. Isso não é humildade, irmão, isso é viver sob miséria. E sabe por que ficamos sob miséria? Porque não temos alicerce, não temos estrutura para estarmos em posições melhores. Ei, adolescente, você não pode se conformar com esse negócio de subemprego, de mais ou menos. Você foi chamado, separado, lavado, remido, para ser sim um representante à altura dos céus na terra. Aleluia! Aleluia! Ah, mas a minha família vem dessa estrutura de humildade. Não, não é de humildade, é de miséria. Mas você pode mudar essa toada. Ei, adolescente, você pode mudar essa toada, tomando uma posição hoje, tomando uma decisão hoje, de voltar os seus olhos para o alicerce. É época de acompanhar a sua mãe nos afazeres de casa, menina. Menino, é época de acompanhar o seu pai, como que ele corrige, como que ele adorna, como que ele provê, como que ele protege. Porque isso é construção de alicerce. Aleluia. Tem alguém aí? Eu convido os adolescentes para nós orarmos. Não tenho mais o que dizer. Os adolescentes, para nós orarmos. Eu não sei como é que é aqui. Posso, né? Posso orar, né? Aleluias. 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 Ei, pai. Leva essa palavra consigo. Ei, mãe, leva essa palavra consigo. Aqui é projeto de vida. Ei, olha aqui, ó. Nós estamos num projeto de vida. A mensagem, se vivida, vai mudar para sempre a história e a trajetória dessas pessoas aqui, ó. É época de alicerce, é época de cavar, é época de estudar a palavra, é época de jejuar, é época de orar. É época de deixar TikTok, é época de deixar essas coisas aí que não levam a lugar nenhum. São esses movimentos aí que hoje tem resultado em muitas casas que é só goteira. Muitas casas de crente que é só goteira. Por quê? Porque na época de preocupar com a base, para a estrutura não tremer, não vibrar e quebrar, romper o telhado, estava no TikTok, estava até de madrugada trocando mensagem com pessoas sem futuro. Isso, pode vir. Eu não estou zangado não, pode vir. Eu fui chamado para pregar a palavra. Não tenho tempo para perder não. Minha vida é ocupada. Graças a Deus. E desde adolescente, muito ocupado. Não vou entrar no fluxo. Não adianta, as promessas de Deus todas são condicionadas. É se atentamente ouvires. É se der atenção.
Ah, mas está escrito a meu respeito. Está escrito a respeito dos que obedecem. O texto diz assim, ó, se quiseres, primeiro tem que querer. Segundo, se ouvires, comerás o bem dessa terra. Se nem quer e nem ouve, não vai comer o ruim da terra. Mas eu quero, mas não ouço, também vai comer. Não, tem que cumprir a palavra de Deus. Enquanto meus amigos adolescentes arrumavam namoradas e faziam uma série de coisas, eu estudava tabuada e capinava os lotes dos meus tios. Com poucos anos de idade, peguei uma empreita para limpar 2 lotes. Demorei 9 dias. Quando eu terminei lá, a pontinha do outro lote, aquela época chovia muito lá. Lá onde eu tinha começado, o mato já estava grande. Mas meu tio me pagou do mesmo jeito, 1.000 cruzeiros. Mas na verdade eu não pude entregar o lote limpo, porque eu não dei conta, um menino pequeno. Demorei 9 dias. Quando eu saí lá na ponta, o negócio aqui já estava... já tinha nascido grande. Mas o meu tio Justino, ele me pagou 1.000 cruzeiros. Comprei a minha camisa do Flamengo para ir para o colégio. Tem a foto até hoje. Comprei um short azul para ir para o colégio. E fui estudar tabuada. Aleluia. Meus amigos adolescentes diziam, tu é bobo. Um primo meu mais velho ficava criticando. Rapaz, deixa de tu ser besta. Larga essa tabuada de mão. Um primo meu, Domingos, disse, ei, o mundo está acabando mesmo, rapaz, você não vive, fica só incutido, não passa de 2000, e você fica incutido com essa tabuada. Em 2000 chegou, e meu primo está lá, carregando água e carregando lenha. E eu fiquei estudando tabuada. Um dia minha avó falou assim, tabuada para aprender é melhor de madrugada, que a mente está fresquinha. Pois eu sem alarme, sem nada, fiz capricho, o senhor me acordava às 5 horas da manhã para estudar tabuada. Aleluia. A tabuada mudou minha vida. Mudou a vida da minha família, dos meus parentes. Na adolescência. Aleluia. E o senhor cobrou de mim, disse que é para eu falar essas coisas para adolescentes. Dá certo sim. Sai da manada. Sai desse movimentão aí. E o material agora que Deus botar na mão de vocês é só para alicerce. Tem muita gente apressada. É a época do alicerce, ele está investindo em parede. Ele já está comprando o material do telhado. Por isso que foi lido aqui essa questão da ansiedade. Enquanto... Quem foi que leu? Quem foi que falou sobre a ansiedade? Quem leu o texto? Foi, eu estava de joelho, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, a ansiedade é porque não consegue concentrar aqui no alicerce, já está pensando lá no telhado. O que é ansiedade? Não é esse negócio de já viver lá no futuro? Ei, confia em Deus e cuide só de alicerce agora. O telhado já está pronto no coração de Deus. As paredes já estão prontas no coração de Deus. A mobília, Deus já reservou. É só saber esperar o tempo. É só orar como Moisés. Me ensina a contar os meus dias. Meninos, as pernas não param. Ansiedade, porque não sabem o que tem que fazer na vida. Eu estou trazendo a resposta. É época de alicerce. Aleluia. Aleluia, vamos orar. Vamos orar. Os irmãos que vieram comigo, quiserem me ajudar, os pais que estão aqui, meus irmãos, guardem essa palavra, é projeto de vida. Aleluia. Isso aqui vai afetar, meu irmão, os seus netos. Esta mensagem de hoje vai afetar os seus netos. Essa mensagem de hoje vai fazer diferença na vida dos seus bisnetos, varoa. O projeto é de vida. Só que Deus não trabalha com esse negócio de projeto de agora para colher amanhã, não. O pregador aqui sabe o que falou, ministrou sobre oferta. Ele disse, olha, é lançar sobre as águas, o pão sobre as águas. E lá no texto está dizendo assim, depois de muitos dias, nós do altar
Temos que deixar de estar fazendo promessa para os irmãos, para coisas rápidas. É uma jornada. É uma jornada. É com paciência. Cada dia o seu dia. Aleluia. Deus. Um projeto de vida dirigido por adolescentes. Meu Deus, que sabedoria desses pastores, ó Pai, do pastor Wellington, meu Deus. Meu Deus, não tem ninguém mais carente, ó Deus, de instrução, de um projeto de vida, do que os adolescentes. Porque se eles errarem agora, papai, a casa vai ficar defeituosa até a morte deles. Mas o Senhor me trouxe aqui, ó Deus, não para passar um tempo, não para falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. O Senhor me trouxe aqui para ministrar uma revelação do céu, uma palavra, meu Deus, de libertação, uma palavra, meu Deus, de cura, uma palavra, meu Deus, de mudança de vida, mudança de rumo. O diabo prospera mais quando ele está lutando e lidando com os tolos. O diabo tem mais êxito quando ele enfrenta os tolos. Por isso que a Bíblia, meu Deus, refuta o tolo e nos exorta para não ficarmos como tolos. Mas a média, meu Deus e meu Pai, o resultado, meu Deus e meu Pai, acerca da intelectualidade, da capacidade cognitiva, meu Deus, dos adolescentes brasileiros, apontam que nós estamos caminhando para uma geração de pessoas, meu Deus e meu Pai, muito fracas. Mas assim, meu Deus, como Daniel e seus amigos despontaram numa época, meu Deus, difícil, numa época de perdição, numa época, meu Deus e meu Pai, em que o diabo se andava no meio do povo, da forma que o Senhor, meu Deus e meu Pai, operou o querer e o efetuar na vida de Daniel e seus amigos, que o Senhor nesta noite escute o clamor, o grito deste servo e visite esses adolescentes, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, que aqui seja constituído, meu Deus e meu Pai, autoridades, homens e mulheres, meu Pai, de gestão, de gerência, de coordenação, que de fato estejam como cabeça, meu Deus e meu Pai, nessa jornada terrena. Levante, meu Deus, de entre esses adolescentes, mulheres extraordinárias. Levante, meu Deus, de entre esses adolescentes, homens extraordinários, que verdadeiramente tenha condição de iluminar, que verdadeiramente tenha condição de salgar. Todo espírito de miséria, todo espírito de miséria, todo espírito de preguiça, todo espírito que provoca paralisia, todo espírito que provoca conformismo, em nome de Jesus, valendo-me da autoridade deixada por Deus, a igreja, eu decreto nesta noite, com a concordância dos irmãos e irmãs, as suas falências, em nome de Jesus. Toda inclinação para as coisas sem valores, toda inclinação para as coisas que não trazem nada de proveito, sejam queimadas em nome de Jesus. Agora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ilumina a mente. Em nome de Jesus, ilumina a mente. Em nome de Jesus, ilumina a mente. Aleluias. Coloca um desejo, meu Deus, sim, de fazer a diferença. Coloca um desejo, sim, ó Pai, de viver cada dia o seu dia, na esperança e na confiança de que o amanhã de cada um deles, o Senhor já visitou, aleluia. Meu Deus, que pais que estão aqui, que possa, meu Deus, aleluias, amanhã dizer: oh papai do céu, o Senhor mudou a história do meu filho, o Senhor mudou a geração, aleluia.
Aleluia. Meu Deus e meu Pai, o Senhor encheu minha alma esses dias dizendo: ei, fala para o povo não se distraírem, o diabo está usando muita distração. E eu vi, entendi, compreendi que o diabo tem usado muita distração exatamente contra os adolescentes, porque se fizer um alicerce distraído, a chance de dar errado é muito grande, porque se fizer um alicerce sem foco, sem atenção, a chance de dar errado toda a casa é muito grande. Nesta noite eu decreto a falência em nome de Jesus de tudo aquilo que provoca distração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu insisto, ó Deus, tira os comichões dos ouvidos dos adolescentes. Eu insisto, ó Deus, tira as escamas dos olhos dos adolescentes. Meu Deus e meu Pai, encha eles de desejo, meu Deus, de viver as tuas promessas, as tuas promessas, as tuas promessas, em nome de Jesus. Pai, não me considere atrevido demais, mas eu oro também pelos pais nesta noite aqui, para que os pais possam, meu Deus, ter a sabedoria, a autoridade, ó Deus e meu Pai, a unção, a graça para ajudar, para nortear, meu Deus, o menino adolescente, a menina adolescente, a viver o que tem que ser vivido agora. Em nome de Jesus, que os pais possam dar exemplos, que nós pais possamos estar, ó Deus, atentos para dar bons exemplos e canalizar os nossos filhos adolescentes para a construção e a sedimentação do alicerce, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, assim como naquela casa havia tantos homens, meu Deus, moços e, meu Deus, aleluia, distraídos, mas José quis viver diferente. Foram muitos rios, foram muitas tempestades contra José, mas, meu Deus, lá na adolescência, ele tinha construído na rocha. E ele passou e passou bem, Senhor, por todas as correntes, por todas as tempestades. Meu Deus, que esta unção e que esta graça de fortaleza, meu Deus, inunde esses adolescentes nesta noite, e que muito mais do que o projeto de vida de um ano, ou seja, do ano de 2024, eu, meu Deus, ainda sendo muito atrevido, eu declaro, meu Deus, que é um projeto de vida bem estruturado, não para 2024, mas para toda a jornada desses adolescentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, os adolescentes e os pais podem retornar para os seus devidos lugares. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade mais uma vez. Aleluia. Agradeço ao pastor Wellington, ao pastor Gilmar, à irmã Rayane por esta rica oportunidade. E que o Senhor possa realizar, e que aquele que viver possa ver, ouvir, contemplar a transformação na vida de pessoas, que vai resultar em bons frutos para a igreja, para a família, para o povo de Deus na terra, amanhã. Não estou dizendo hoje, mas amanhã, porque todo adolescente hoje, amanhã será um homem adulto, e todo adolescente hoje que tem o prazer de construir um alicerce com toda a energia, amanhã ele vai ser sim incomodado por tempestades e rios, mas o Senhor sustentará a sua casa. Aleluia.